Boa noite, pessoal. Madrugada com Deus. Estamos aqui. São 2 horas da manhã. Estamos aqui no canal Revelação da Palavra e também pelo grupo Jesus Exército de Deus, aonde eu irei contar essas obras, aonde eu irei falar um pouco do ministério Igreja Poder da Fé, do presidente pastor Jair. Irmãos, a palavra de Deus fala em João 10 que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E a gente observa que hoje são pouquíssimos aqueles que se intitulam pastores que lutam pela ovelha, que vão atrás, né? As ovelhas, por algum motivo, ficam dispersas, ficam à mercê do adversário, do inimigo, e o pastor não se preocupa, né? O pastor não liga, o pastor não vai atrás, né? O pastor fica indiferente. Mas a gente tem que entender que no livro de Jeremias, capítulo 33, Jesus está falando que ele vai chamar as ovelhas e as ovelhas ouvirão a sua voz. Ovelhas que estão em apriscos, porque foi designado, foi dado a ordem para que os pastores apacentassem as ovelhas. Foi assim que Jesus disse para Pedro: Tu me amas, então apacenta o meu rebanho. E os pregadores não estão, irmãos, amando a Cristo o suficiente para apacentar as ovelhas que não são deles, mas que são do Senhor Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz, lá em Isaías 53, por nós, para nos salvar, para nos dar o direito de ir para o céu, para entrar pela porta da frente, para que nós tivéssemos ali o nome escrito no livro da vida. E muitos são aqueles, irmãos, que não lutam, não pegam o exemplo de Jesus Cristo, que não lançou nenhuma ovelha fora, que mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, ele foi atrás de um por um. Foi atrás de Pedro, foi atrás de Tomé. Ele resolveu os dilemas, as indiferenças que eles tinham, porque falharam com o Mestre, não prosseguiram, não tiveram a fé suficiente e falharam. Mas o nosso Mestre, irmãos, demonstrando um amor infinito, ele foi tratar com eles. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, demonstre o amor que eu sinto por você e passe a amar elas também. Porque, Pedro, se você não amar as minhas ovelhas também, você será rejeitado na porta do céu. Porque se você não amar, não poderei demonstrar também o meu amor por ti para te salvar. O amor de Cristo é infinito, irmãos, mas existe um limite para que o homem reconheça Ele como o Salvador, para que o homem entenda, porque Jesus não coloca o amor dentro do coração do homem forçado, porque Ele não é invasor. O homem que tem que demonstrar amor por Cristo. É o homem que tem que amar a Deus e entender que Deus precisa fazer morada dentro dele. O homem que tem que preparar uma casa limpa, uma casa organizada, um coração puro, um coração quebrantado para o Senhor Jesus.
e fazer como Zaqueu fez naquele dia. Porque Zaqueu, mesmo tendo as suas falhas, mesmo roubando, sendo um ladrão, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que ele estava errado e ele disse: Senhor, se pequei contra um desses, se defraudei alguém, restituirei 3 vezes mais a quem eu o roubei. E Jesus disse: hoje entrou salvação dentro desta casa, porque houve arrependimento, irmãos. Houve arrependimento. E Zaqueu demonstrou amor para Cristo e também para o próximo. As pessoas que ele tinha magoado, que ele tinha defraudado, ele foi tratar com um por um, ele foi ofertar. Essa é a oferta que Jesus quer. Ele não quer o seu dinheiro, não quer a sua prata, não quer o seu ouro, mas Ele quer que você vá até o seu irmão e resolva com ele, peça perdão, e você será a oferta viva no altar de Deus. Porque você perdoando, você será perdoado também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que é o papel, que é o desempenho de um pastor verdadeiro. E eu pego o exemplo, irmãos, de 2 pastores que eu conheço, que é o pastor Carlos, que é este homem que está aí, que é um homem que eu conheço há muito tempo, e este homem sempre me fazia um convite: vamos para uma igreja, você precisa conhecer um lugar, você precisa conhecer um pregador. E eu preso, né, na religião, preso ali num sistema, e sempre adiando, 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 e eu não conseguia compreender, irmãos, que Jesus tinha um chamado na minha vida, e Ele tem um chamado na sua vida também, mas através do embaraço, das dificuldades, você não consegue compreender o seu chamado. E quando eu adentrei dentro desta igreja, aonde o pastor Carlos me levou, Ministério Igreja Poder da Fé, Igreja Pentecostal Poder da Fé. Irmãos, a primeira pregação que eu ouvi do pastor Jair foi falando de perdão. Se você não perdoar, você não será perdoado. E ali, irmãos, estava eu magoado com uma religião inteira sendo humilhado, sendo deixado para trás, deixado de lado, desfizeram de mim, né? E era como se eu fosse invisível dentro da igreja. Então, dentro de mim, cresceu um sentimento de raiva contra as pessoas dessa denominação. E aí, este pastor pregou sobre o perdão, e eu entendi que eu deveria perdoá-los, porque eles não sabem que eu sou ovelha de Cristo, eu não sou propriedade de religião nenhuma. E Jesus também não vai vir buscar placa e religião. Não, Ele vai vir buscar a ovelha que somos nós. Louvado seja Deus, irmãos. E aquela palavra entrou como uma flecha dentro do meu coração. E ali eu entendi que eu deveria liberar perdão para que eu também fosse perdoado por Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o sentimento, existia dentro de mim uma vontade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de dizer o quanto eu amo o Senhor Jesus, o quanto eu amo o Espírito Santo, o quanto eu dependo de Deus, de Cristo. Tu és o ar que eu respiro, Tu és a força que eu tenho, Tu és a minha energia. E a gente precisa se declarar, irmãos, como você declara amor para uma pessoa, é necessário também que você se declare para Deus como dependente dEle. Declare o seu amor para Cristo, para que Ele venha cuidar de ti. E foi esta palavra que adentrou a minha alma,
que adentrou o meu sentimento e que fez eu entender que eu precisava perdoar aqueles fariseus daquela denominação. Pessoas que usam o altar para atacar pedra, para bombardear, para lançar uma alma no inferno. Mas no último dia, será que eles vão conseguir prestar conta a Deus de cada alma? Pois no livro está escrito que todos nós vai dar conta das nossas pregações. Tiago, capítulo 3. A quem mais é dado será cobrado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de mim, se eu não pregar esta palavra, a qual o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Ai de mim, irmãos, se eu deixar de pregar a palavra por um embaraço, por um empecilho. Ai de mim, amada igreja. E o pastor Jair, irmãos, usado por Deus, pelo Espírito Santo, me consagrou, me ungiu a pastor. Eu louvo e agradeço pela vida desse homem, dessa igreja, o qual não sou digno, amados, de estar no altar, mas selou um desejo do meu coração de um dia ser um pregador. E para a honra e glória do Senhor Jesus, foi do céu, irmãos. Foi um cumprimento da palavra a qual Deus pregou lá no Jardim Garavelo, no setor Garavelo, no ano 2000. Eu recebi a profecia de um irmão dentro da Assembleia de Deus que eu iria pregar para milhares de pessoas. E hoje eu estou pregando para milhares de pessoas e fui consagrado e ungido a pastor. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo de Deus. Mas o inimigo não desiste, não desiste. Ele se levanta contra aquele que prega a verdade, contra os justiceiros, ele se levanta, mas nós não nos calamos, nós não vamos nos calar perante as dificuldades, perante as oposições do diabo. Nós vamos pregar e dizer que Jesus cura, que Jesus salva e que Ele liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, e Cristo fala, mesmo que esteja morto, viverá. Deus vai tirar a pedra de tropeço do caminho da vida de alguém. E Deus vai dar uma libertação plena, em nome do Senhor Jesus, em todos os aspectos, seja na vida sentimental, seja na vida material, seja no altar. Deus vai fazer uma grande obra e nós vamos glorificar a Deus. Essa é a palavra e Deus seja louvado.